Estamos aqui no 12º episódio do Propósito em Pauta. E hoje eu recebo uma pessoa muito querida. Uma pessoa que tem uma história de arrepiar, para não falar surpreendente. Uma pessoa que ensinou muito sobre Deus e que tem muito a ensinar para todos nós. Gaúcho Anderson, que eu não vou te chamar de Anderson. Eu estou muito feliz por te receber aqui e muito obrigado por você ter aceito o meu convite. Nada, dona Emiliana, eu que agradeço. Eu estou muito feliz de voltar para esse lugar, um lugar onde eu fui muito feliz de verdade, e ter essa oportunidade de repartir um pouquinho do que a gente aprendeu com Jesus. Vai valer muito a pena. Isso aí. E para a gente começar, eu quero que você comece me falando quem foi o Gaúcho ou o Anderson antes de conhecer Jesus. Dona Emiliana, essa história ela é bastante comprida, né? Porque eu fui encontrar com Jesus, eu já tinha 28 anos, na verdade foi ele que me encontrou. Eu tive uma vida normal, comecei a trabalhar muito cedo, uma família muito bem estruturada, meu pai, minha mãe, tudo. Nunca tive problema, a minha história não é a história de quem teve família desestruturada, não. Foi uma história praticamente normal, até que eu terminei meu colégio agrícola em 2005, e aí resolvi ir embora, sair do Rio Grande do Sul, e aí fui para tentar minha vida daí sozinho, longe da família. Uhum. Que aí foi quando as coisas degringolou, endireitou, enfim. Saiu um pouquinho do trilho. Sozinho daí, né, enquanto estava perto da família, sempre tive meu pai e minha mãe, às vezes puxando a orelha. Eu nunca fui um menino, era um guri bonzinho, não, era terrível, mas eu tinha meu pai e minha mãe meio que controlando, então acabava que a gente fazia menos coisa errada. Uhum. Mas aí quando eu saí para tentar minha vida praticamente sozinho e longe de todo mundo, aí foi um trecho da minha vida muito difícil, embora nesse meio tempo eu tive um casamento que foi um casamento que começou muito bem, mas depois o casamento, por minha culpa, né, por culpa, não gosto de usar essa palavra culpa, mas muito mais pelas minhas atitudes, Uhum. eu acabei colocando esse casamento fora. Uhum. Então foi aí aonde minha vida degringolou mais de vez. Tá. Vamos lá, você se formou no colégio agrícola, saiu da casa dos seus pais, você já namorava ou já era casado? Não. Não, quando eu fui para o colégio agrícola, eu já fui para o colégio agrícola colégio agrícola normalmente a turma faz quando faz o segundo grau junto, Uhum. né? Eu já tinha feito segundo grau, tinha servido o exército e fui só fazer o técnico agrícola. Sim. Então eu já estava longe da casa do meu pai e da minha mãe fazia bastante tempo já. Uhum. Mas assim, longe mesmo ao ponto... E aí eu já sou de idade, Uhum. então eu não sou da internet e essas coisas, não tinha. Eu tinha telefone fixo e aí tinha que achar alguém que pudesse. Eu vim tentar a vida, então automaticamente a condição de conversar toda hora não existia. Uhum. Então eu acabei tocando essa vida sozinho, mas vim solteiro, vim sozinho, vim para tentar a vida, e logo que eu cheguei no estado de São Paulo, passou pouco tempo para mim conhecer minha ex-esposa. Uhum. E ali a gente acabou casando, e aí a vida ela foi tomando um rumo, porque eu, de verdade, antes de eu encontrar Jesus, eu sempre fui um cara muito orgulhoso. Jesus trata isso comigo até hoje. Orgulho muito alto. Então, geralmente uma pessoa orgulhosa demais, ela acaba não dando espaço para a conversa, para o diálogo, né? Uhum. Que é sempre ter razão. E aí esse era eu. Então, nessa de sempre ter razão, sempre querer falar mais alto, querer ser o dono da verdade, eu acabei machucando muito minha ex-esposa, meus filhos, Uhum. né? Acabei maltratando, e aí acabou que isso tudo levou a um divórcio, Uhum. né? E aí... Você saiu do Rio Grande do Sul e foi para o estado de São Paulo. Você foi para o estado de São Paulo para trabalhar já naquela fazenda que vocês faziam leilão? Não. Não, eu saí de Uruguaiana e fui trabalhar numa fazenda que mexia com carneiro. Sim. Na cidade de João Ramalho. Aí, um pouco tempo depois, eu fui trabalhar na GAP, que era um pessoal de Uruguaiana. Uhum. E aí eu acabei indo trabalhar na GAP. O Cardona, que era o gerente geral da região ali, uhum, era muito meu amigo, e aí acabou dando uma oportunidade. E aí eu fui trabalhar na GAP, que é essa fazenda que fazia leilão. Uhum. E aí eu lembro de você contar que nessa época de leilão também tinha muita festa. Bastante. Né?
que era onde você talvez bebia bastante. Ali você já tinha seus meninos. Não, ainda na verdade, com a minha separação, quando eu separei, eu ia embora de volta para o Rio Grande do Sul. Eu ia voltar para Uruguaiana. Eu tinha perdido a família e aí eu tinha, nesse inteirinho que eu estava saindo de uma para ir embora, eu conheci o Guilherme Prata. Uhum. E aí o Guilherme falou que não vai embora, fica aí, fica trabalhando. E eu fui trabalhar para ele então, para o Guilherme, nessa época. E aí, trabalhando para o Guilherme, ainda tentei consertar o casamento. Uhum. Mas de verdade aí não deu certo. Aí no Guilherme Prata, eu ajudava o Guilherme na parte de pecuária e o Prata Agropecuária tinha 7 fazendas, eu acho, se eu não me engano. Tinha no Pantanal do Mato Grosso do Sul, tinha 2 no Paraná, tinha ali no interior de São Paulo. E eu viajava muito. Uhum. E aí, de andar para lá, para cá, além dos leilões, eu ainda estava sempre numa cidade diferente, sempre, e aí solteiro e recém-desquitado, enfim, aí foi aonde a bebida tomou conta. Porque eu sempre fui socialmente, bebia, de vez em quando ficava bêbado, mas assim, era aquela coisa de molecada. Agora, nesse momento assim, dessa transição, aí eu realmente fiquei alcoólatra quase, né? Eu dormia todo dia, eu bebia pinga todos os dias. Pinga? Pinga, todos os dias. Porque, e eu lembro de você contar que, assim, você dormia na rua? Não, eu dormia em qualquer lugar, né? Porque daí eu não tinha muito problema com isso. Hoje eu ainda estava lembrando, né, de quantas vezes dirigindo bêbado e fazendo muita coisa errada. Aí era um desejo, dona Emiliana, sei lá, de querer acabar com tudo, sem querer acabar com tudo. Então eu bebia, brigava, né? Eu não brigava porque eu gostava de brigar, né? Hoje eu tenho a consciência de que essa procura por violência, por tudo, que às vezes era eu querendo dar fim em alguma coisa. Né? Às vezes o da bebida também, também, mas não era o Anderson gostava, eu acho que eu não gostava, acho que eu procurava um lugar, uma fuga. E que talvez esses tempos eu estava pensando nisso, talvez eu estava esperando que alguém me matasse. Entendi. Porque era o que eu tinha. O Guilherme foi um cara espetacular, né? A senhora permitiu eu falar isso. No momento em que eu me separei, quando eu fui trabalhar para ele, eu ainda tentei consertar o casamento, mas aí não deu certo e aí eu separei. O Guilherme percebeu que eu estava... E aí algumas vezes ele me ofereceu a sede da fazenda para mim morar, mas eu era muito orgulhoso. Eu fui morar num barracão. Cuspião. Não era só eu era sozinho num barracão de depósito. O meu quarto não tinha janela. Eu tinha que andar 50 metros para mim ir dentro de um curral tomar banho e depois andar 50 metros para cima para mim ir na cantina almoçar e jantar. E o Guilherme me mandou ficar na sede, mas eu era muito orgulhoso. E aí esse orgulhoso, não, eu não vou ficar na sede, eu não sou dono da fazenda e essas coisas. E aí ele tentou ainda cuidar de mim de alguma forma, mas eu, muito orgulhoso, achava que eu ia dar conta. E aí sozinho, dona Emiliana, num lugar assim, já tinha perdido família, eu agi de maneira muito errada, então eu tinha dificuldade de ver meus filhos. Eu ia perguntar, né? Como é que ficou os filhos disso? Você via eles? No começo, dona Emiliana, eu conseguia ver, mas assim, a maneira como foi a separação, ela gerou muita mágoa, né? E eu por muito tempo jogava essa culpa na minha ex-esposa. Você não tinha noção ainda que esse orgulho que você tinha, que não. Tudo isso daí era o vilão. De maneira nenhuma, isso aí só Jesus para me mostrar, porque se eu não encontro com Jesus, minha vida ia continuar do mesmo jeito, porque eu tinha a plena certeza de que estavam atrapalhando minha vida, estavam querendo destruir o que eu tinha, essas coisas e isso me levava a beber. E aí eu era sozinho, no barracão, não morava ninguém no barracão, só morava eu. Então eu comprava pinga e tomava Me dá-lhe pinga. E aí nessa época eu pesava 78 quilos, acho 77, era bem magro,
e bebia muito. Então, assim, o final da minha caminhada antes de encontrar Jesus foi realmente um fundo do poço, né? Não foi uma caminhada longa desse jeito. Sim. Ela durou, graças a Deus, pouco tempo, mas foi um tempo, assim, de muita entrega para as coisas erradas, assim. Ô Gaúcho, e você conseguia trabalhar? Trabalhava demais. Dona Milena, eu não sei se hoje eu sou assim, mas eu era muito trabalhador. Mesmo bebendo? Eu não jantava. Então eu bebia e dormia do jeito que estava. Quando dava eu jantava, senão eu dormia ali com a pinga mesmo, dormia, acordava de manhã e ia trabalhar. Uhum. Então eu sempre fui muito trabalhador. E aí também era uma fuga. Sim. E aí eu estou trabalhando, eu não estava na minha casa, né? Uhum. Eu estava dentro do meu local de trabalho. Então eu tinha uma obrigação de levantar e trabalhar. E eu sempre gostei muito de boi, e aí, então ia mexer. Gostava de ficar lá. E aquilo era meio uma fuga. O problema meu era quando eu não tinha o que fazer, que era exatamente esse final de tarde, que era a hora que eu parava, que era onde... E tinha prostituição envolvida? Teve tudo que a senhora pode pensar. Tudo que a senhora pode pensar que um homem pode fazer de errado. A única coisa que eu nunca fiz na minha vida foi droga. Droga, nunca, nem experimentei nenhum tipo de droga. Mas a bebida, a violência, a prostituição, o que a senhora puder imaginar, isso tudo eu estava muito envolvido. E aí você estava longe dos seus filhos? Porque daí... Não, aí eu me coloquei numa situação onde... ela não ia querer deixar você ver eles, exatamente. Né? Uhum. Longe dos seus pais? Sim. E aí a comunicação naquela época... Não tinha, e aí não era igual hoje, e aí... Era você e a pinga? Era eu e a pinga. Era eu e a pinga, né? Num lugar onde eu não tinha... como é que eu vou dizer? Eu não tinha família. A família que eu tinha foi aquela que eu formei. Então, quando eu separei dessa família, sim, eu perdi a família. Então, eu não tinha, era só eu tentando sobreviver, vamos dizer assim. Né? E aí, e aí tinha a fazenda, o Prata Agropecuária foi a fazenda que eu trabalhei que mais fez leilão, né? Porque ela fazia um leilão de Brangos, um leilão de Nelore Mocho, um leilão de Nelore LA, mais um leilão de fêmeas e um outro leilão de Brahma. E aí cada hora você estava... Então, e aí era bem na semana de exposição de Prudente, nossa, que inclusive começa agora, dia 13, eu acho. Então você estava no céu, bem, entre aspas. Ave Maria. Ô Gaúcho, e quando... Assim, essa situação, você achou que ela fosse interminável? Ah, dona Milena, eu acredito, eu na verdade, nesse tempo, eu não tinha expectativa nenhuma. Eu não colocava expectativa de, vou fazer tal coisa, vou comprar um carro, Não, eu apenas vivia naquele momento. E os seus pais, né? Vamos falar assim, seus pais eram religiosos? Não, a minha mãe é muito católica, né? A minha mãe frequenta, meu pai menos, né? Mas a minha mãe sempre foi uma católica, né? Que a gente tem muito católico que só diz que nesse caso meu pai, né? Meu pai vai muito pouco, mas a minha mãe, ela frequentava, mas a minha mãe não fazia ideia. Mas ela, antes, ela te levava junto? Sim, quando eu era pequeno eu frequentei igreja, assim, mas eu era, assim, eu não era um menino que dava trabalho, mas eu também não... Quando eu peguei uma certa idade, a gente dá uma iradinha, a gente já começa a escolher, né? E aí a gente começa a escolher, e aí eu comecei a escolher, e escolhia não ir, né? E não ir na missa, ia fazer outra coisa, ia para algum lugar, e aí fui me afastando. No casamento também não tinha? De jeito nenhum. Tá, aí... Tinha uma religiosidade, dona Emiliana, uma religiosidade que mascara muita coisa. Tem. Né? Quando a gente não tem o entendimento... Ela mascara muito, era só uma religiosidade, assim. Né? Eu era católico naquela época, então o sinal da cruz de manhã, depois quando terminava o dia, mas a vida... automático. A vida em si não condizia com aquele comportamento. Aquele comportamento era um comportamento... figurado, de coisas que a gente aprendeu na teoria e que parece que a gente é uma pessoa assim, e na verdade não era coisas automáticas que aprendeu e que, na hora do aperto, aí né? Lembra. Mas assim, então, mas a minha mãe, né, quando eu estava a minha mãe e meu pai desconheciam esse ambiente. Quando a minha mãe veio me visitar uma vez, que ela viu
o quarto que Você tava eu morando. morava. Só que ela veio eu já namorava com a Sandra, que é minha esposa hoje. Então a gente já ia casar, a gente já ia morar na cidade, já era uma outra. Eu já estava saindo desse lugar. Uhum. Mas a minha mãe, quando viu aquilo, ela não acreditou Uhum. né, que meu pai e minha mãe nunca tiveram muitas condições, mas eu fui criado num quarto com um ar-condicionado, com, né, uma casa com Imagina. comida, com tudo. E aí minha mãe chega lá num quarto que não tinha janela. Minhas roupas, eu tava lembrando disso essa semana, minhas roupas ficavam dentro da mala, porque todo o pó da ração que a turma batia entrava por baixo da minha porta. Então eu tinha que deixar minhas roupas dentro da mala, senão minhas roupas não ficavam. Assim, eu lembro com um pouco de tristeza desse ambiente, mas com um pouco de alegria, né? Porque nesse lugar foi quando Jesus me enxergou. Deserto aí que te... Jesus me enxergou nesse lugar. Eu lembrei disso tem uns 45 dias atrás, eu estava conversando com um amigo meu, e ele falou, cara, será que Jesus me enxerga? Eu falei, vou te contar onde que ele me enxergou, né? E aí ele me achou nesse lugar, nesse quartinho sem janela, companheiro meu era uma Jamel. E eu imagino sua mãe, mas vamos lá. Agora ela vai assistir isso e ela vai saber que era muito, não, ela vai saber que era muito pior do que ela imaginava. Ô Gaúcho, e aí nesse tempo de leilão, né, da bebida, da festa, foi nesse período que você conheceu a Sandra? Eu conheci a Sandra, Sandra, sua atual a esposa. minha esposa, né, a pastora Sandra. A Sandra, o Prata tinha uma fazenda na cidade de Sandovalina, que é a cidade onde a Sandra nasceu e se criou. E um dia eu estava, numa sexta-feira, eu fui para uma inauguração de um posto de combustível, e aí eu fui para lá. Na sexta-feira normal de qualquer homem solteiro E aí eu estava, e ela fazia faculdade naquele tempo, e ela chegou, o ônibus da faculdade chegou à noite, e ela desceu, eu vi ela, achei ela muito linda, fui conversar com ela, peguei o telefone dela, e depois fiquei ligando para ela. Eu não queria nada com ela. O que eu queria com ela era só passageiro. Sim. Só que Deus estava usando a Sandra na minha vida. Porque no primeiro dia, beleza, eu tentei aquelas cantadinhas furadas, aqueles negócios, tá. Mas depois eu ligava para ela, e aí nos dias que eu ligava para ela, eu não bebia. Porque eu tinha que falar com ela antes. Sim, você tinha que estar firme, né? E aí eu conversava com ela meia hora, 40 minutos no telefone. E ela falava só de Jesus. Então ela já tinha... Ela foi um instrumento que o Senhor escolheu para tirar eu desse lugar. E aí foi indo, aí ela falava de Jesus para mim, eu não dava muita bola, puxava para o outro lado, queria correr, mas aí passava um dia assim, no outro dia eu ligava para ela e aí ela me atendia, e aí nós voltávamos ao assunto e ela falava de novo, eu sentava na frente daquele barracão, só eu, né? E ficava ali no telefone e acabava, me dava sono, eu ia jantar, voltava, nos dias que eu falava com ela, eu não bebia. Eu não bebia. E aí um dia ela falou, vem aqui, vem visitar a gente, né? Eu fui feliz da vida, fui de carro. E aí ela me ajeitou e botou dentro da igreja. Você tá zoando. Porque eu tinha horror de crente. Horror de crente. Na verdade não é só do crente, vamos dizer assim, né? Porque numa situação... Mas o crente, hoje eu sei, eu sou chato hoje. Então, assim, na época, imagina alguém que não quer nada com nada e não tem quer nada com Deus, né? Não, e aí vem alguém, e aí a gente acha que a pessoa quer dar uma de santo. Sim. E aí então eu tinha horror de crente. Pastor, para mim, era tudo ladrão. Sem tirar nenhum, todos para mim, era qualquer um que falava. Todo mundo no mesmo balaio. Todo mundo no mesmo balaio. E aí então a Sandra me ajeitou e colocou eu dentro de uma igreja. Eu nunca vou esquecer a igreja pequenininha. Ela tinha, eu acho que tinha uma fileira de 3 cadeiras de um lado e 2 cadeiras do outro. E eu acho que era, se cabia 30 pessoas cheia, acho muito difícil. E eu estava sentado no fundo da igreja naquele dia, de camiseta vermelha, nunca vou esquecer. E o pastor estava pregando, e aí o pastor pregando, ele falou assim, você de camiseta vermelha, Deus tem um recado para você. Eu falei, ele vai pedir dinheiro, quer ver? E aí, dona Milena, Deus usou a vida daquele homem e ele falou tudo ao meu respeito, tudo. Deus me conhecia exatamente de um jeito que só eu sabia. Ele falava coisas que só eu e Jesus viveu.
E falava, e foi falando, e foi falando, e foi falando, e nada do que ele falava era bom, dona Milena, nada. Nada, 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 eu era ruim, ruim, ruim. E quando ele terminou de falar, se eu sou Deus, eu falei, eu estou abrindo um buraco nos teus peitos, estou mandando você para o inferno. Mas ele terminou de falar e disse assim, e eu sou Deus, eu te amo, e eu tenho uma obra na sua vida. Aí aquele dia minha vida mudou. Aí você desmoronou, né? Não, eu já na verdade, antes dele falar, que quando ele começou a falar, eu fiquei com aquela desconfiança. É mentira, isso é, né? Mas a hora que começou a entrar em lugares que só Deus poderia saber, Sim. Aquilo foi tocando em mim, e eu vi que é o Espírito Santo, porque eu tenho aprendido que o Evangelho, embora a tradução de Evangelho é boas novas, para que a gente consiga enxergar as boas novas, ele tem que primeiro dar as más novas. Uhum. A gente primeiro tem que saber quem a gente é de verdade, para a gente saber que esse caminho é necessário. A gente tem que abaixar Cristo, né? Na verdade. Então, assim, naquele momento Jesus, e aí eu brinco, né? Porque Jesus, né? Mas aquela oportunidade que Jesus precisava foi aquele dia. É lógico que Jesus, né? Jesus faz o que ele quer, a hora que ele quer, mas é assim, uma maneira de brincar. Que a única oportunidade que tinha foi aquela, na verdade era a única oportunidade que eu tinha. Né? Então, assim, aí aquele dia a minha vida mudou. Eu não consegui beber mais. Eu tentava beber pinga. Acabou. Depois daquele dia nunca mais bebi. Tentava beber cerveja de vez em quando, porque eu ainda fiquei, isso foi em 2011. Então até 2014 eu ainda lutava. Um pouco dentro da igreja, um pouco fora. Eu era gerente de fazenda. Já estava com a Sandra. Já, daí eu casei com a Sandra em 2012. Eu aceitei Jesus no mês de julho de 2011 e nós casamos em fevereiro de 2012. Eu posso estar fazendo uma... Não, eu casei em 12. Aí eu não sei se foi julho ou se foi agosto. Não, eu casei em 2012. A gente casado em 2012 foi certo. É só a confusão que eu digo é do mês que eu aceitei Jesus. Se foi antes ou se foi depois. Mas foi muito rápido, assim que eu aceitei Jesus. Eu entendi que porque eu ia mudar para a cidade e eu queria que ela viesse morar comigo. Porque o meu primeiro casamento não tinha dado certo, então para que eu vou casar? Só que em Jesus eu entendi que não existe isso, né? Existe casamento ou não. E aí até, aproveitando a oportunidade, existe muita força no casamento, né? Deus não quer que ninguém case e separe, né? E aí eu vivi muita crise nisso, porque eu sou pastor e tive um casamento. Então, assim, isso... Mas você não carrega a culpa disso. Não carrego, porque no dia em que eu aceitei Jesus e batizei, a Bíblia diz que eu nasci de novo. Então as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então eu sou uma nova criatura. E aí, se eu não entender que e aqui, pelo amor de Deus, quem estiver assistindo, eu não estou dizendo que separar é normal, não é normal, não é. Mas eu era um cara que não conhecia Jesus, não fazia ideia de quem Jesus era e nem tampouco de que essa aliança era algo tremendo para Jesus. Né? Deus espera que o casamento seja algo... O que eu tenho aprendido, eu falo assim que existem situações que o divórcio não existe outra opção, né? Que tem situações que o divórcio ele precisa acontecer. Eu também não defendo o divórcio, muito pelo contrário. Mas tem situações que eu acho que é inevitável. Mas tem situações também que as pessoas não tentam, não lutam, não têm o discernimento que nós temos hoje, né? E o que eu tenho aprendido muito é assim, ó, você casou, e assim, ó, sem julgar as pessoas que se separaram, é igual o que você está falando aí. Não é uma opção o divórcio, você tem que lutar até o fim. E aí, dona Emiliana, eu falo assim, porque quando eu separei, é porque eu era o centro de todo problema, de todo turbilhão que existia no casamento, era eu. Que você tem essa clareza hoje. O meu casamento hoje, ele é uma bênção extraordinária, porque eu tenho a clareza de, cada vez que eu dava um passo para um lado que
automaticamente o Espírito Santo fazia eu lembrar de que foi exatamente esse passo aí que começou o processo lá. Então hoje, o meu casamento hoje, ele é uma bênção, claro, porque Jesus toma conta da gente, e aí eu sou um homem muito mais temente ao Senhor, não dou um passo sem que o Senhor me oriente, não entro em lugares que o Senhor não mandou entrar, não saio de lugares que o Senhor não mandou sair, então isso tudo facilita. Mas naquela época, para minha ex-esposa e para os meus filhos, a melhor coisa que poderia acontecer pela pessoa que eu era ele estar longe de mim. Só que quando eu separei, a gente separa naquela cabeça, não. A culpa é do outro, né? Não, e aí todo final de semana eu vou ali e vejo eles. Filho não é problema, isso aí não sei o que, eu separei da mulher, o filho. Só que a gente não sabe o que a vida prepara. A minha ex-esposa teve que vir embora para Sorriso. Naquela época já. Naquela época, logo que eu separei, em seguida ela teve que vir embora para Sorriso. E aí eu não via meus filhos. E aí estava isso no planejamento? Né? Estava no planejamento quando você separou? Não estava. Então, se eu puder já falar alguma coisa para quem talvez está pensando em separar e tem filho, vale a pena qualquer tipo de sacrifício para você ver seus filhos crescerem. Né? Eu não falo culpa porque Jesus me libertou de tudo isso, mas existe em mim uma carência de não ter visto meu menino aprendendo a andar de bicicleta, não ter acompanhado festa de Dia dos Pais na escola. Sim. Então são coisas que eu perdi por uma escolha minha. E eu sei que Jesus é justo. Aquilo que você planta, você colhe. Então, não tem como eu não colher isso, porque foi uma escolha minha. Então, Jesus nunca dizer, não, tá bom, você aceitou, você vai mudar de vida, e eu vou apagar tudo isso. E não, você vai ter que colher as suas escolhas até que suas sementes mudem. A hora que você começar a semear de outra maneira, a sua colheita vai ser diferente. Mas o que você plantou lá atrás, com o coração errado, você vai acabar tendo que colher. Quantos anos eles tinham? A Bibiana tinha, naquela época, eu sou ruim de fazer conta. Mais ou menos. Helena, mas eu acho que a Bibiana tinha 4, tinha 3, 4. E o menino? E o Ângelo tinha 2 ou 1. Tá, e aí eles vieram para Sorriso. Daí eles ficaram um pouco ainda, né? Ficaram um tempo ainda. Aí depois, eles vieram um tempo de escola, vamos dizer, a Bibiana já estava estudando e aí veio um pouco mais uns 2 anos depois, 2, 3 anos depois, vieram para cá. E nisso eu via eles só final de ano. Uma vez no ano. Uma vez no ano. Porque eu também não tinha condição financeira de vir. Certo. Ela não levava eles? Não, quando ela levava eles para Prudente, eu estava para outro canto, não encaixava as datas, né? E eu também estava eu ainda não, né? E isso foi até 14, né, dona Melina, de 2011. Até 2014, eu era um crente, mas eu não era crente. Então eu ainda não tinha um testemunho para que a família da minha ex-esposa e todo mundo soubesse que eu não era mais aquele mesmo cara. Então eu entendo que todo esse tempo de separação e de tudo, de deixar longe, tinha um fundo, né? Porque tinha um pano de fundo nisso. Em 2014, eu saio aí eu já não estou mais no Prato. É isso que eu ia perguntar. Nesse período de 11 a 14... aí eu saí do Prato Agropecuária e aí eu fui trabalhar na Agrícola na Amélia. Aí na Agrícola na Amélia, que eu trabalhei lá, fui gerente dessa fazenda 3 anos até 2014. Aí ali que foi quando eu, e aí trabalhava comigo um capataz meu do gado de cria, o apelido dele era Finzinho, e ele era crente. Então ele sempre ficava falando, então eu era muito crente quando eu estava perto do Finzinho, mas quando eu estava meio separado do Finzinho, eu estava lá meio fazendo... Ainda estava na dúvida. Na verdade, dona Miliana, eu ainda estava eu não conhecia, eu frequentava culto, mas eu não conhecia a palavra. Em 2014, eu saí da fazenda e aí eu falei, vamos tentar na cidade alguma coisa? E a gente foi... Estava com a Sandra. Com a Sandra, casado desde 2012 com a Sandra. E sem dificuldade financeira nesse período? Nenhuma, era gerente da fazenda, estava ganhando dinheiro. A gente foi para Santa Catarina, eu arrumei um emprego, a Sandra arrumou um dela, nós estávamos tudo bem lá em Santa Catarina. Aí lá em Santa Catarina eu batizei.
Aí eu batizei e aí eu falo assim, a pessoa que ganhou eu para Jesus foi o pastor Wagner, né? O pastor Wagner que pregou naquele dia, só que lá em Santa Catarina entra na minha vida o pastor José e a pastora Ana, que são os que me batizam e que me discipulam, que começam a falar, você tem que ler a Bíblia, você tem que estudar, você tem que fazer escolinha bíblica. Então essa minha entrada de cabeça na palavra do Senhor me deu o esclarecimento de eu saber quem eu era. Sim. E aí, e quem Deus era, de verdade. Então daí que minha vida, a gente volta para São Paulo, e aí a gente volta para São Paulo e eu vou parar na prefeitura, né? Certo. Então assim, e aí a gente volta para São Paulo, e nesse interim, quando volta para São Paulo, uma decisão ou tomada precipitada ou não, mas aconteceram algumas coisas aí nesse meio. Ô Gaúcho, e nesse período aí, quando você foi batizado, que aí você começa a ter a clareza de quem realmente é Jesus e etc., você já enxergava que ele tinha um propósito na sua vida? Já, dona Milena, essa palavra de que ele tinha um propósito na minha vida, de que ele tinha algo para fazer através de mim, é desde o dia da minha conversão. Lá naquele No pastor, dia, no dia que estava... No dia da conversão, no dia da conversão, aquilo ali. E aquilo ali, Mas você acreditava nisso? eu não acreditava, mas aquilo queimava dentro do meu coração, de tipo assim, o que será que é isso? Eu tenho uma obra na sua vida. Que obra é essa na minha vida? Que obra é essa na minha vida? Só que a primeira vez que eu entrei num culto, depois de me converter, que eu entrei de novo num culto e eu vi o pastor Wagner pregando, quando eu vi o pastor Wagner pregando, eu falei, nossa, isso é lindo demais. Isso é lindo, mas eu nunca vou chegar nesse lugar. Né? Nunca vai dar para mim saber o que está escrito. Tem tanta página, tanta coisa, nome esquisito, gente que não dá, eu nunca vou chegar num lugar desse. E pegava a Bíblia para ler e não ia, eu achava aquilo muito difícil, então não fui. Só que em 2014, quando o pastor José e a pastora Ana começaram a cuidar da gente, começaram a discipular a gente, ensinar a gente, o Espírito Santo começou a trazer clareza para mim. E aí, ali eu vi que realmente o meu chamado era esse. Porque eu lia a Bíblia e as coisas ficavam claras para mim. Eu lia e eu entendia. E aí eu não só entendia, eu entendia e sabia trazer isso para o meu dia. E aquela distância que você via do pastor lá, que você falava que você nunca ia chegar naquele lugar, que você nunca, não sei o que, aquilo foi diminuindo. O conhecimento foi diminuindo, mas a capacidade de estar na frente de pessoas para falar aquilo para mim era inexistente. Aquilo era impossível de acontecer. Impossível, isso era impossível de acontecer. E aí até é engraçado, porque o pastor José um dia pegou e falou, não, você tem esse chamado, você precisa pregar. E aí tinha um culto de homens. A igreja era pequenininha, tinha pouca gente. E ele falou, e você vai pregar? E aí eu fui pregar, feliz, não, vou cumprir meu chamado. E aí tinha o pastor José, o sogro dele, o irmão Binho, que era o diácono da igreja, e eu que estava pregando. O irmão Binho dormiu. O sogro do pastor José quase dormiu. Ele fala mas eu acredito que ele dormiu. E o pastor José não dormiu porque ele tinha que ficar de pé. E assim, mas naquele dia, dona Milena, dentro desse... Eu entrei no carro para mim ir embora numa alegria, assim, tipo... Cara, eu acho que é isso mesmo que Deus chamou eu para fazer. E eu não importei. Hoje, eu tô passando por esse processo. Porque desse cara aí de 2014 para esse cara hoje de 2025, tem uma caminhada ministerial dentro, um homem que virou pastor, alguém que fez teologia, alguém que... E parece que hoje eu tenho que ter obrigação de que as pessoas... entendam o que eu falo. E naquele dia eu não estava preocupado se os outros estavam entendendo, eu estava preocupado que eu estava cumprindo o que Jesus chamou eu para fazer. Então assim, eu tive um tempo de tratamento, tem poucos dias atrás, para mim tentar voltar a achar esse cara. Sim. Esse cara que lá atrás tinha um coração que só falava, independente se as pessoas iam acreditar ou não, iam dar valor ou não, iam achar bom ou não, se sabia falar ou não, mas queria... Partilhar. Exatamente. Aí tive que voltar para esse lugar, meu coração precisava voltar para esse lugar, que às vezes a gente quer trazer muito para a força do braço da gente, né? Então, mas aí aí começou aí, né? 2014. Tá.
E aí vocês saíram lá e voltaram para São Paulo, que foi quando você foi trabalhar na prefeitura. Isso. E daí para frente, o que eu lembro, né, de você contar, é que não foi Mil Maravilhas. Não, a gente voltou para o interior de São Paulo. Aí a gente recebeu eu era presbítero da igreja, aí recebi uma congregação uma igreja pra gente cuidar, eu e a Sandra. E fomos cuidar dessa igreja, cuidamos dessa igreja. Então aí o encargo ministerial começou a ficar mais claro, né? E a gente foi cuidando de igreja como presbítero, não como pastor. E aí fui trabalhando ali, passei por umas coisas, entrei na prefeitura. A prefeitura encerrou 2020, né? Final de 2020 encerra a prefeitura. Só que eu não tinha uma vida financeira estabilizada, né? Eu era secretário da Agricultura do município, com um salário razoável, mas a prefeitura não tem fundo de garantia, não tem nada. Então assim que encerrou o contrato... Então vamos falar assim que até 2020, que foi quando você foi para a prefeitura... Não, quando eu saí da prefeitura. Não, então antes. Até 2000 eu entrei na prefeitura em 17. Tá, então até 2017, vamos falar assim que a maior dificuldade que você tinha passado ali foi a questão da bebida, a separação do casamento, a distância dos filhos. Antes da prefeitura tem tem um fato muito mais marcante. Antes da prefeitura, porque a prefeitura foi uma virada de chave financeiro, não sei se financeiro ou materialmente falando, a prefeitura foi uma virada de chave, mas ministerialmente a virada de chave foi quando eu saí da prefeitura, porque enquanto eu estava na prefeitura como secretário da Agricultura, eu era era campanha eleitoral de 20, prefeitura, eu era secretário da Agricultura e presbítero da igreja, pregador do evangelho. E eu sofria muito ataque. Nesse período você hoje, lógico que você vai ter clareza, quais eram as provações que Jesus colocou na sua vida nesse período? Nesse período Deus começou a transicionar meu coração de homens para Ele. Porque nesse período eu era ministro do evangelho, pregava, né? Era um pregador do evangelho na igreja, presbítero, não era ministro ainda, não era pastor. E aí, só que eu admirava muitas pessoas, né? Todo pregador que pregava muito eu achava lindo, porque era o que queimava meu coração. Então e aí começando as perseguições, eu comecei a ser machucado por pessoas. E aí eu não queria mais o ministério. Eu tinha, dona Emiliana, eu acho que eu tinha muita coisa de livro. E um pouquinho antes de eu vir para cá, eu peguei meus livros e dei tudo. Porque eu não queria mais o ministério. Você não queria o ministério por conta que você estava perdendo as pessoas? Não, porque as pessoas que eu admirava começaram a... não é que... Eu não vou usar essa palavra porque senão fica errado. Não é perseguição, mas começou a surgir muito mal entendido, porque eu era secretário da Agricultura. Era ano de eleição, a prefeita, que era minha chefe, queria se reeleger, e os ataques. Sim. E aí isso dentro da igreja repercutia. Que chamavam, diziam que eu estava roubando, diziam que eu estava desviando dinheiro. Então isso dentro da igreja repercutiu. E algumas pessoas dentro da igreja que, teoricamente, teriam que ser... minha proteção, algumas pessoas compraram, poucas, compraram a ideia. Pouquíssimas pessoas. Mas é por isso que hoje eu entendo que Jesus estava transicionando meu coração, porque poucas pessoas fizeram com que eu me magoasse muito. E eu magoei com a igreja. Eu magoei com a instituição. Então, eu não queria mais saber. Não queria mais saber de ministério, não queria mais saber de pregar, não queria mais saber de nada. E... aí você se afastou. Eu não me afastei porque eu não dou conta. Eu falo assim, dona Emiliana, eu não dou conta. Eu não consigo sair. Se eu for desviar hoje, eu não dou conta sozinho de desviar, não. Porque eu tenho muito medo de me tornar aquele cara. Mas assim, eu já não li a Bíblia mais como antigamente. Eu já não fazia questão de preparar mensagem, de gastar tempo estudando, de fazer alguma coisa assim para mim poder desenvolver meu ministério. Eu queria só ir no culto,
voltar a ser aquele cara que eu era antes de 2014. Vou no culto, vou lá, Sim, tô lá, termino o morno. culto. Isso, tô lá no culto, termino o culto e venho embora. Então esse era o desejo do meu coração. E aí a gente saiu da prefeitura, e aí não tinha dinheiro, e as coisas estavam começando a degringolar financeiramente. E aí, nesse degringolar financeiramente, em março aparece a porta no Mato Grosso. E todo esse período, até 2020, você estava distante dos seus filhos. Permanecia porque eles estavam aqui em Sorriso e você estava lá em São Paulo. Porém, em 2016, 17, quando eu voltei para São Paulo, eu já voltei uma pessoa transformada pelo Evangelho. Então as coisas começaram a ficar melhor. Sim. Começou a gerar confiança Nela. Então começou a gerar um ambiente melhor, né? E aí nessa época também já tinha internet, né? Já tinha Já dava- Skype. É. Aí as coisas começaram, mas foi um testemunho que Jesus gerou em mim que começou a mudar a história. Daí, porque eu por mim, eu sozinho, realmente eu não teria conseguido. Aí Jesus foi mudando o ambiente, fazendo com que a minha pessoa mudasse o testemunho dela, e aí uma mudança de caráter que só o Senhor pode fazer. Sim. E toda essa mudança, na verdade, essa clareza que vem depois também, só ele, né? Só ele. Eu acho que sem ele você não teria. Não. E aí é bom porque ele só faz, Uhum. aí depois a gente entende. É. Porque... É aquela história, né? Deus escreve certo por linhas tortas. É a torta porque a gente que não está enxergando a linha, né? É. Porque, na verdade, tem um pastor que eu escuto muito, que é o pastor Hernandes Dias Lopes, e ele fala que a nossa vida na mão de Jesus é um bordado. Então, o bordado, para quem olha debaixo do pano, é um monte de linha para tudo quanto é lado que ninguém enxerga nada. Mas um dia a gente vai estar lá e vai enxergar de cima. Então, assim, hoje... E aí, se a gente tenta entender, a gente atrapalha. Então, é bom o que ele faz, e depois que ele faz, a gente... agora eu entendi por que o senhor fez isso, agora eu entendi por que o senhor fez isso. Mais fácil, né? Ô, Gaúcho, e quando surgiu a oportunidade, que eu lembro que você... Eu não sei se viu alguma... Foi do Boi 24 Horas. Mas uma vaga na internet. Era um impulsionamento. Um impulsionamento no Instagram. Que aí você viu a oportunidade de emprego aqui em Sinop. Não era aqui. Eu achava que não era aqui. Não. Você viu que era o Boi 24 Horas. Até hoje eu lembro da arte. A arte do Boi 24 Horas, procurando agente comercial, era um mapa do Brasil e um monte de setinha, Dona Emiliana, saía de Sinop e fazia assim, ó. Ia pro Brasil tudo. E uma dessas batia bem em cima de Prudente. Marília, na verdade, depois que eu acabei entendendo por que ela foi bater ali. E aí eu falei, esses caras devem estar procurando alguém aqui na região. E aí no domingo à noite, depois de um culto, eu peguei e estava ali na frente, a Sandra faz um macarrão na chapa muito bom, e ela estava dentro da casa do pastor Isaías, aí é outro... Esse é amigo de dentro da minha casa, que foi o cara que mais cuidou do meu coração, foi quem me levou para o ministério, que é o pastor Isaías e a pastora Débora. Nesse momento em que eu queria desistir de tudo, foram o casal que Deus escolheu para me pegar no colo e me carregar. Né? Eu tenho um carinho por eles gigante. Final do ano final do ano não, em novembro nós vamos para lá passar uns dias com eles, o pastor Isaías e a pastora Débora. São presentes de Deus dentro da nossa casa. E aí nós estávamos na casa do pastor Isaías, a Sandra estava lá dentro fazendo, e eu estava sentado na frente, esperando, e olhando no Instagram, na hora que eu vi, eu fui no meu e-mail, já peguei meu currículo e mandei um e-mail para cá. Por essas coisas que só Deus sabe. Só Deus sabe. Mas nessa época, financeiramente, você não... Estava indo de morro abaixo. Estava indo de morro abaixo. Eu estava aí, quando... Você estava sem emprego? Eu estava desempregado desde janeiro, isso era março. Então, e aí, eu mandei o currículo, a referência do meu currículo é o Marco Gambale. Sim. E o Marco gosta muito de mim. Ele foi o cara que me ensinou o que eu sei hoje de manejo de pastagem, um pouco de nutrição, um pouco da pecuária mais moderna, né? Porque eu sou gaúcho, criado com boi, mas era uma pecuária mais tradicional. O que eu aprendi de pecuária mais moderna e de uma região centro-oeste do país, né, e norte agora, foi o Gambale que me ensinou. E ele gostava muito de mim. E o Gambale, por essas coincidências que Deus sabe preparar,
era cliente. conhecido. E aí, quando o seu Ricardo viu, ligou para ele. E eu nunca vou esquecer, ele me mandou um áudio no WhatsApp na segunda-feira de manhã, o Marco Gambari falou, ele fala engraçado, ele falou, Gaúcho, tem notícia boa, vai chegar aí, cara. Tem um cara que vai te ligar, o cara é bom, tá crescendo, tá, beleza. Aí o Marcos, do Boi 24 Horas, me ligou, eu não tinha dinheiro para vir. Eu demorei 10 dias enrolando o Marcos, porque eu não tinha dinheiro, botei meu carro para vender para poder vir para cá. Até um dia que eu tomei coragem de falar pro Marcos, falei, Marco, eu não tenho dinheiro para ir, cara, não tem. Aí o Marco falou, então aguenta que eu vou falar com o Ricardo. Aí depois, no outro dia, ele ligou e falou assim, ó, Ricardo vai pagar sua passagem, vai pagar seu hotel. E vem conhecer. Vendi meu carro no dia que eu embarquei. Eu embarcava 10 da noite para vir para cá, e o cara foi ver meu carro 6 da tarde. E aí eu vendi o carro e vim para cá, e vim aqui conhecer. Eu vim para conhecer o Boi 24 Horas. E era o leilão do Guido Guzzi. Eu cheguei no sábado de manhã, o leilão do Guido era no domingo, em plena pandemia. O Guido estava lá na fazenda. E aí o leilão ia acontecer aqui. E aí eu sentei aqui, ó, bem nessa cadeirinha aqui, na mesa operadora ali. Sentei de costa para cá. E eu lembro que o Arnaldo chamou o primeiro boi do Guido e começou aquele movimento. Aquele furdunço. E eu falei, cara, meu lugar é aqui. E assim, foi Deus que preparou, né? Eu vim parar dentro desse lugar. E antes de você vir para cá, eu lembro, assim, porque vamos falar que Sinop foi uma virada geral na sua vida. Gigante. Né? Gigante. E todas as áreas. Em tudo, né? Em tudo. Mas eu sei que antes disso você teve uma passagem difícil. Bem difícil. Antes de eu entrar na prefeitura, dona Emiliana, foi a parte onde o meu financeiro foi o mais difícil. Aí, voltando no início da conversa, uma pessoa orgulhosa demais, então... Ela não aceita nada. Não aceita. E, geralmente, quem é orgulhoso, ele não gosta de depender de ninguém. Então, quando Deus precisa tratar alguém assim, ele vai tratar até que a pessoa entenda que ele não consegue fazer nada sozinho. Então, um homem muito orgulhoso como eu era, eu tinha vindo de volta para São Paulo, ainda não tinha entrado na prefeitura, e não tinha emprego, a cidade muito pequenininha, as coisas dificultando, e daqui a pouco acabou o dinheiro, acabou tudo, não tinha nada, não tinha mesmo, não tinha. A gente dependia que a igreja dava uma cesta pra gente. E eu e a Sandra, coitada da Sandra, nunca foi orgulhosa de ir passando pelas essas barcas furadas comigo. Mas a Sandra, ela foi um instrumento mais poderoso que Jesus usou. Sim, ela é. Ela é, até hoje, ela é assim, ela é a pessoa que ora por mim, ela é a pessoa que me abençoa, ela é a pessoa que me aconselha. Ela é quietinha, as pessoas não chega, ela não fala, mas dentro de casa ela é uma âncora espiritual para mim. Assim, eu entendo que eu, como homem, eu tenho que puxar o sacerdócio da casa, então eu procuro sempre orar mais que ela, jejuar mais que ela, procurar Deus mais que ela, porque é a obrigação do homem da casa, como sacerdote. Mas ela é uma mulher muito ligada ao Senhor e que foi o instrumento de Deus, assim, né? De me trazer para esse lugar. Foi ela, Deus usou ela e ela tem uma profecia, né? Ela estava na igreja um dia e um pastor estava pregando e falou assim: teu marido vem de longe. Mal sabia. Então, mas não veio pronto, né, dona Emiliana? Então, coitada. Coitada. Mas aí, dona Emiliana, nesse tempo de tratar e que a gente passando por dificuldade financeira, a gente não falava nada para ninguém, né? A gente ficava procurando emprego e tudo. Um dia eu falei para minha mãe, mãe, eu preciso de ajuda, tem que pagar a pensão das crianças. Minha mãe pagou a pensão das crianças acho que uns 3 meses, um período. E a gente passando por dificuldade e o que eu ganhava naquela época, eu ia numa igreja pregar e a igreja me dava uma oferta. Então aquela oferta, às vezes, eu gastava R$50 de combustível, eu chegava lá e a igreja me dava R$50 de oferta. Era para o combustível. Se eu tinha que pagar R$120 de energia, eu chegava lá, a igreja me pagava a oferta que dava o combustível e mais os 120 de energia. Só que eles davam
janta pra gente, né? E aí a gente jantava Ia bem. lá pra jantar. Isso, e a gente jantava, enfim. Aí todo domingo a gente ia pra casa do pai da Sandra, da mãe da Sandra, almoçava lá. Então a gente não tava passando fome. Sim. Mas dentro de casa, a gente teve momentos de eu e a Sandra comer arroz e feijão só. Só arroz e feijão, sem nada. E nesse momento, para um cara orgulhoso, era a parte mais difícil, porque ver a minha esposa dependendo de outros para poder Você ia comer. então assim era muito difícil. E aí nessa época que aí surge o testemunho da minha vida, que é o que eu falo que Deus pode fazer milhões de coisas na minha vida até o dia dele voltar ou o dia ele me levar. Uhum. Mas esse dia, esse testemunho é o testemunho que foi realmente uma clareza de que quem Deus era na minha vida. E aí a gente passando por essas dificuldades, e aí todas essas dificuldades, enfim, financeiras, e aí eu entrava no banheiro de casa, e aí toda vez que eu ia escovar o dente, o creme dental que vem na cesta básica é aquele pequenininho assim, ó. E aí eu entrava e eu olhava aquele creme dental, eu nunca falei nada para ninguém, eu só quando eu olhava para ele, dentro de mim eu pensava, eu falei, se acabar, eu não tenho dinheiro para comprar o creme dental. Mas eu nunca falei. Toda vez que eu ia escovar o dente, aquilo era uma afronta do inimigo para mim, era aquele negócio. Um dia, num sábado, e isso foi dias, né, com aquele sentimento. Num sábado de manhã, um dia, aí eu tô saindo assim, encontro com a Sandra na cozinha, a Sandra olhou para mim e falou assim, eu queria comer macarrão. Aí aquilo me matou, porque ela queria comer macarrão, eu não tinha como comprar o macarrão. E aí como a mãe dela e o pai dela moravam pertinho, né, dali a gente, e aí eu falei assim, por que você não vai lá? E aí você faz o macarrão lá, e aí daqui a pouco eu apareço lá, e ela falou, não, mas a gente já combinou de ir lá amanhã. Eu não tinha o que fazer, dona Milena. Era sábado. Eu já não tinha dinheiro dia de semana, não conseguia fazer diária de semana. Como é que ia de sábado ia fazer o quê? Aí eu tinha na casa que a gente morava em Santa Valina, eu tinha um quarto que é meu quartinho de oração. Era onde eu tinha meus livros, onde eu tinha minha escrivaninha, era onde eu orava. Aquele lá tem rios de lágrimas lá dentro daquele quarto. Eu entrei para dentro daquele quarto para orar, que era o que eu tinha para fazer, era orar. E a minha oração era, o senhor sabe, é a sua filha, não é minha mulher, não é ninguém, é sua filha, é ela que quer comer o macarrão. E eu... Bom, esse tempo passou, eu ali dentro orando, chorando, lendo Bíblia, enfim. Aí bateu palma na frente de casa a irmã Fátima. A irmã Fátima é da Congregação Cristã do Brasil, mora até hoje numa casa simplesinha de madeira lá em Santa Valina. E ela bateu palma na frente. A Sandra saiu, ela... Cadê o pastor? Já me chamavam de pastor nessa época por conta que a gente tinha pastoreado uma igreja, mas eu não tinha sido consagrado pastor ainda. Aí a Sandra falou, tá ali orando. Chamei lá. E aí eu fui lá na frente, ela pegou uma sacolinha daquelas verde grossa de mercado e falou assim, ó, eu fiz meia diária. Aí, assim, eu não conseguia fazer diária. E ela fez meia diária limpando uma casa. E quando eu passei na frente do mercado Medeiros, que é lá, eu falei, passei na frente do Medeiros. Deus falou para mim, você vai entrar aí dentro e vai comprar isso pro meu servo. É essa parte que me mata, que ele não foi, ele é meu servo. E ela entregou a sacola, a gente orou e entramos para dentro de casa, eu e a Sandra. Quando nós entramos dentro de casa, eu abri a sacola, aí tinha um pacote de macarrão. A minha esposa não come carne. Então tinha 2 ovos soltos, que o mercado do interior vende, né? 2 ovos soltos. Um pouquinho de carne moída. A gente não tinha mais óleo. Então tinha um óleo ali dentro. Um extrato de tomate para poder fazer o molho. E aquilo a gente foi tirando dali, tipo assim, eu tava vendo que Deus tinha atendido a oração para que a Sandra comesse o macarrão dela. Mas no fundo da sacola, vinha aqueles creme dental desse tamanho assim, ó. Eu nunca pedi aquilo. Aquilo só era uma afronta.
Era uma afronta que eu vivia sozinho dentro do banheiro. Era só eu e Deus com aquele... E naquele dia, com aquele creme dental, eu vi que Deus, Ele conhece o coração da gente. E Ele é cuidadoso, Ele é detalhista. Ele foi no mínimo detalhe, Ele pegou e falou, é isso aqui que está te machucando, então toma. Então assim, dona Emiliana, eu falo, Ele pode me dar um avião. Nada vai ser maior Do que o creme. que esse creme dental. Nada vai ser maior do que esse creme dental, porque esse creme dental foi algo que eu nunca pedi. Foi algo que era dentro do meu coração. Dentro do meu coração, eu pensava, eu falava, se acabar eu não tenho para comprar. Uhum. E nesse ambiente onde ninguém me ouvia, porque eu nunca orei. Como ninguém Não, sabe. e eu nunca orei. Se eu tivesse orado por isso, botado meu joelho no chão e falado, Senhor, eu preciso de um creme dental, ainda tudo bem. Mas eu nunca falei. Uhum. Eu nunca falei. Aquilo era eu comigo mesmo. E aí a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele intercede pela gente, porque a gente não sabe orar como convém. Então ele pega até o que a gente não fala e transforma em oração para que o Senhor escute e transforme a vida da gente com um creme dental. E dali, aquele creme dental foi só o início de uma virada que 30 dias depois eu estava dentro da prefeitura. Uhum. Então, assim, a história, o meu testemunho de vida se resume num creme dental. Não, mas ele realmente sabe e a gente não tem nem o que questionar, né? Gaúcho, antes da gente entrar não dá pra falar que é na melhor parte, mas antes da gente entrar na virada de chave da sua vida, né? Que foi a sua vinda pro Mato Grosso. O que ficou para você de tudo isso que você viveu entre Jesus, entre dificuldade, entre bebida, entre casamento, filho, de tudo que você viveu, até o dia que você pegou as suas coisas, ou a Sandra, e veio para o Mato Grosso? O que fica para você de tudo isso? Dona Emiliana, para mim fica duas coisas. A primeira é que a gente, na força do braço da gente, tem muita gente que fala que a gente consegue sozinho. Pode ter algumas pessoas que vão conseguir sozinho, mas eu acredito que na grande maioria das pessoas, e principalmente no meu caso, alguém que foi chamado por Deus para fazer algo, quanto mais a gente quiser tomar conta das coisas, quanto mais a gente quiser o controle disso, mais sem controle as coisas vão ficar. Então isso é uma coisa que ficou muito clara para mim. E aí a minha dificuldade hoje é não pegar o controle, né? Então a minha briga é uma briga comigo mesmo. Eu não brigo com ninguém mais, eu não tenho briga nem com o inimigo. Eu tenho uma briga eu comigo mesmo. Uhum. De algumas situações onde são difíceis e eu já orei por aquilo e aí eu tenho que deixar Deus fazer agora. Uhum. E aí parece que a coisa vai ficar pior e aí a gente... Então a briga... Pegar, né? Então isso é uma das coisas que eu aprendi. Mas... Para mim, o que ficou de mais claro de toda a minha trajetória, desde o dia em que eu saí do Rio Grande do Sul para vir para São Paulo, passei pelo primeiro casamento, tudo, de que Deus tem algo que é poderoso, infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos para cada um de nós. Uhum. E que a gente, às vezes, corre um risco gigante de terminar a vida e não ter vivido aquilo que o Senhor preparou para nós. Eu acho que esse temor as pessoas tinham que ter no coração. Por falta de clareza? Talvez? Por falta de clareza. Por uma arma que o inimigo colocou de as pessoas acharem que estar dentro de uma comunidade é ruim, de frequentar a igreja é coisa de velho, de que Deus é alguém que a gente procura quando está ruim, de que ter uma vida de intimidade com Ele é coisa de religioso, isso é uma arma que o inimigo colocou e coloca na cabeça das pessoas
achando que você tem que se divertir a qualquer custo, de que você tem que chegar em qualquer lugar a qualquer custo. E as pessoas, a gente precisa ter, o meu maior temor hoje é chegar no fim da minha vida e não ter vivido o que o Senhor escreveu ao meu respeito. Também. Porque a Bíblia diz que, é lógico que a Bíblia não fala, mas a Bíblia fala da gente, embora teologicamente a gente lê e a gente tem que entender que aquele texto foi escrito para outra pessoa, mas Sim. Conhecendo Deus como que está escrito aí, é para nós. E a Bíblia diz que ele escreveu todos os meus dias sem que nenhum deles existisse. Uhum. Se ele escreveu todos os meus dias sem que nenhum deles existisse, a melhor coisa que eu posso fazer é perguntar para ele o que ele quer que eu faça. Porque a minha vida está... E eu não estou falando de destino, eu estou falando de um Deus que tem algo grande. E que a gente tem a escolha de viver coisas pequenas. E eu vou falar, qualquer coisa fora da vontade de Deus é pequena. Até porque quando a gente começa a entender, ter um pouco mais de clareza do entendimento espiritual, a gente consegue saber que o que ele tem pra gente é muito maior do que a gente pede ou o que a gente pensa. E as pessoas têm dificuldade, talvez, de entender isso pelo fato que pra gente chegar nisso, não vai ter só flor. A gente vai ter N provações, quanto mais pra Emiliana. Quanto mais perto de Jesus, mais provação. Quanto mais você quer chegar perto dele, mais provação. São N coisas que tentam afastar a gente dele. E aí as pessoas com essas provações, com essas dificuldades, os desertos, talvez acham assim, se Deus existisse mesmo, a gente não passaria por isso. É um Deus que precisa desconstruir primeiro. Então todas as provações, as dificuldades, as lutas, enfim, o nome que a gente quiser dar, né? Cada um dá o seu nome, né? A guerra, a luta, a prova, sei lá. São maneiras que Deus acha de desconstruir a gente. Porque a gente não vai entrar em lugares com o Senhor carregando que a gente... Não vai. Ele precisa... A palavra renúncia, ela é a mais forte dentro da Bíblia. Quando ele fala que quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, ele está dizendo, você não pode vir com o que você acha que é, porque senão você não dá conta de andar. E eu tenho uma frase que é comigo, que é a seguinte, o Senhor só vai mostrar o segundo passo depois que a gente der o primeiro. E aí, para dar o primeiro passo, a gente tem que deixar alguma coisa para trás. E a primeira coisa que sempre fica para trás é a nossa vontade. Porque, dona Emiliana, levantar de madrugada para orar não é... vontade de ninguém. Mas é um compromisso que a gente tem que ter com o Senhor. Ser frequente, né, numa reunião para que a gente tenha um costume aprendido errado de ir para receber. Não, a gente tem que ir lá para devolver um pouco, entregar para ele aquilo que ele já fez por nós. Faz parte de um compromisso que a gente tem que ter com ele. Né? Eu tenho, na nossa casa a gente realiza um GC, né, que é um grupo de convívio da turma da igreja. E o estudo dessa semana falava exatamente sobre isso, sobre a permanência num lugar. Né? A Bíblia diz que Jesus, antes de ir para a cruz, a Bíblia diz que ele foi orar. Sim. Mas a Bíblia diz que ele foi para um lugar de costume. A pastora Juliana pregou sobre isso no domingo. E o nome é legal, de lugar de costume. Então era um lugar que ele estava sempre. Não era só quando estava difícil. Então a gente tem que ter esse entendimento. Domingo, quando a pastora Juliana pregou, isso abriu na minha mente, porque tem que ser de costume. E se a gente for trazer isso para o dia de hoje, costume é ruim. Rotina é ruim. O mundo ensina que fazer as mesmas coisas sempre não é bom. E aí é a mesma... Para mim é o inverso. E aí a gente acaba dizendo, mas a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. E a gente corre o risco de achar que porque é a mesma coisa, se eu não for hoje, está tudo certo. Se eu não orar hoje, tá bom. Se eu não for no culto hoje, tá bom. Se eu não... E aí fica a gente corre o risco gigante de desconectar do Senhor. Eu concordo. Eu concordo até porque para mim, a maioria das coisas que a gente não tem constância, que a gente não tem dedicação e que até assim, o costume, vamos dizer assim, eu acho que não perdura, que não cresce, que não vai, né? E não dá para ser imediatista e achar que você vai ali, você vai ajoelhar um dia
e que no outro dia vai acontecer o que você está querendo. Ele é o... Mesmo que ele queira, não vai ser uma vez só que você vai pedir, que vai... Não, e ele é o Deus da urgência também, né? No momento de urgência ele vai resolver. Na cabeça... Ele vai. Só que se a gente procurar ele só para isso, ele não é mais o nosso Deus. Ele é alguém que resolve nossos problemas. E a relação nossa, a gente com Deus, ela é uma relação de amor. Né? Eu estava falando isso com o pastor Cássio ontem, que a melhor definição de Deus na Bíblia, existe muitos estudos, né? Porque qual que é o nome de Deus? Porque quando ele se apresentou, na teologia a gente aprende, ele se apresentou com um tal de tetragrama, que são 4 consoantes e não tem vogais, então não dá para pronunciar. Sim. Então existe uma discussão até hoje dentro da teologia, qual é o nome de Deus? Né? Porque ele se apresentou para Moisés e se apresentou assim. Mas a melhor definição de quem é Deus é João que faz na primeira carta dele, que ele fala, Deus é amor. E amor, dona Emiliana, não é uma relação que só vai. Tem que ter uma troca. Amor é uma relação recíproca, que vai e que volta. E amar não é algo que a gente... Amar é uma decisão. Amar e perdoar são decisões. Porque a gente tem que perdoar, porque é uma ordem do Senhor. E amar também é uma ordem. Ele fala, amai uns aos outros. Ele não diz, se um dia você sentir no seu coração e você achar aquela pessoa legal, ama ela. Não, ele fala ama. Quando ele está pregando o Sermão da Montanha, ele fala assim, se vocês amar só quem ama vocês, que diferença vocês vão fazer? Isso é uma das coisas mais fortes que eu, assim, não que eu ouvi, porque a gente sempre ouviu, mas quando eu entendi, na verdade, né? É tipo assim, ó, não adianta a gente gostar só de quem a gente quer e de quem gosta da gente, a gente tem que gostar, né, do inimigo, sei lá, ou dos indiferentes. E a questão do perdão. A questão do perdão também, que não dá pra perdoar também só quem a gente quer. A gente tem que perdoar as pessoas que fazem mal pra gente, né? Não, a gente tem que perdoar, dona Emiliana, do mesmo jeito que Jesus perdoou. E aí é muito mais difícil. Porque eu tenho uma questão assim, eu perdoei, mas ela lá e eu aqui. Eu sou assim. Então, a senhora segura essa pedrada, porque se a senhora já pensou, se Jesus olhar para nós e falar assim, cara, eu te perdoo, mas você aí e eu aqui. A gente não ia andar. Ele perdoa e fala, vem. Por isso que quando ele fala... quando te derem um tapa, dá a outra face, porque a obrigação da gente como pessoa comum, uma pessoa comum, que tomou uma bofetada, é não reagir. Então, a obrigação é não devolver. Sim. Então, assim, qual que é o comportamento normal, como um cristão? Não devolver. O que Jesus espera? Que você dê a outra face. Ou seja, ele quer que a gente escolha perder. Quando ele fala assim, se alguém fizer você caminhar 1 milha, vai com ele 2, ou seja, faz além do que está esperando. Quando Pedro pergunta, quantas vezes eu tenho que perdoar? Até 7 vezes? 70 vezes 7, porque é algo incrível. E a gente só vai perdoar 70 vezes 7 dentro do casamento. No casamento, a Sandra me perdoa 70 vezes 7, eu perdoo a Sandra 70 vezes 7, porque o exercício do perdão está dentro do casamento. Mas é o que Jesus espera da gente na rua. Espera da gente com os outros. A gente foi ofendido, mas é a gente que tem a consciência. Já era. Eu estou perdido. O pastor Ulisses fala, a escolha de Jesus nos deixou sem escolha. Ele escolheu nos perdoar. Então, quando ele escolheu nos perdoar, quando alguém me ofende e essa pessoa não se deu conta que ela está me ofendendo, mas eu já sei o caminho, eu tenho que perdoar, né? E aí, dona Emiliana, é onde mata a gente. E aí o negue-se a si mesmo, a renúncia, ela vai ficando cada vez, até um dia em que nada mais importa, onde a gente não tem mais o ego, mas eu tinha uma dificuldade gigante de perdoar. Gigante. Eu era egoísta, orgulhoso. Quem que é orgulhoso que perdoa? Não perdoa, não perdoa. Hoje eu às vezes sou ofendido e aí eu vou lá e peço perdão porque eu não posso carregar isso mais comigo.
eu não posso mais carregar isso comigo, porque isso é uma obrigação que Jesus colocou. Perdoar é uma obrigação, dona Emiliana. Perdoar não é um desejo. Quando der, quando ele vir, quando ele aparecer. Cara, e é um exercício não, né? Assim, a gente tem que fazer, mas eu acho que é um negócio que tem que ser, dependendo da situação, é mais fácil na primeira vez você perdoar, pronto, acabou. Mas dependendo da situação, eu acho que envolve muito, assim, aquela maturação, aquele negócio daquele perdão para ele ser verdadeiro. Sim, mas aí, eu escutei, eu não vou lembrar quem falou, mas eu acho que foi o Rodolfo. O Rodolfo Abrantes fala que o perdão é um caminho, né? E até é engraçado a maneira como ele fala. Ele fala que no primeiro dia a gente quer matar. Depois a gente só quer que a pessoa morra. Aí depois a gente quer que a pessoa só adoeça. Aí depois a gente quer que ela fique longe, até o dia que a gente tá amando de novo. É. Então, Lógico. e não é assim, só é perdão assim com Jesus. Porque igual ele não existe. Agora mas a gente tem que estar com o coração disposto a chegar. Sim. Disposto a chegar no perdão. Então, assim, essa disponibilidade é não alimentar a mágoa. Não alimentar, não dá para alimentar. Fulano me ofendeu há 10 anos. E aí, cada vez que eu lembro dele, eu alimento isso. Não alimenta. A pessoa já até esqueceu, isso aí já foi. Fica na gente, na verdade. Fica na gente. E na verdade, sabe por que fica na gente, dona Emiliana? Porque são frustrações de coisas que a gente criou. Então, alguma pessoa me magoa porque eu criei nessa pessoa uma expectativa que ela nem sabia. E aí, mas eu ajudei tanto ela, e aí agora ela me fez isso. Se alegre com o fato de que você fez muito por ela e que ela hoje, se ela caminha, ou se ela... Que ela bom até ali, né? Tá bom, porque você foi um instrumento na vida dela. Eu acho que olhar para o lado bom da relação sempre vai fazer com que a gente tenha uma condição de perdão maior. Não é fácil, não é? Isso tudo que eu estou falando aqui, eu estou tentando viver. Sim. Né? Não tem a sua caminhada, né? Não é? Mas assim, as coisas que a gente passou, a caminhada de cada um, tem pessoas que caminharam menos que nós e que com certeza o óbvio nosso vai ser a salvação de alguém. O seu testemunho vai ajudar alguém. Então, assim, é sempre isso que eu falo, sabe? O meu óbvio pode ser a sua salvação e o seu óbvio a minha salvação. Então a gente precisa falar isso para as pessoas, que foi o que a gente conversou o dia que eu te convidei para vir aqui, né? Gaúcho, tem tanta gente perdida, tem tanta gente desacreditada, tem tanta gente procurando um negócio que não é. Cara, eu sei, não é tão simples assim, mas ele tá ali. Jesus está aí. Não, o acesso está aí. Cara, aonde você quiser. O acesso ele é irrestrito, né? Ele tem o acesso a ele é irrestrito. É uma vontade que a gente tem. Mas, dona Emiliana, a senhora reparou que toda vez que eu vou falar eu não gosto de usar a palavra culpa, porque exatamente é esse sentimento que afasta a gente de Deus. Porque a gente se sente culpado e aí a gente acredita que Deus, mas o gaúcho tá bom, converteu e não faz mais nada. Não, para ele tá tudo certo, mas para mim não dá porque eu fiz tal coisa. Para Deus, o pecado que ele pagou na cruz foi todos. Então não interessa o que a pessoa carrega. O inimigo usa isso para dizer quem é eu. Isso me acompanha até hoje. De eu ir pegar o microfone para pregar um dia e falar de um assunto que o inimigo visita na minha mente e dizer quem é você para falar disso? Quem você pensa que é para estar aconselhando tal pessoa? Quem você pensa que é para orar por alguém? E de verdade, Emiliano, se depender de quem eu sou, esquece. Eu não tenho condição de falar de Jesus para ninguém, mas eu sou só um instrumento dele nessa terra. E as pessoas têm que entender que esse Jesus que a gente fala, que eu vivo, que é um Jesus que anda comigo para todo lugar que eu vou, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu trabalho numa estradinha, ele está comigo dentro daquele carro ali, tem um banquinho azul na frente da minha casa que eu levanto para orar de madrugada, não tem um dia que eu sento naquele banco que ele já não está ali me esperando. A presença dele é real, só que a gente tem que entender que ele é real. E aí a gente às vezes
acha que esse Deus é um Deus mau, porque a gente às vezes de criança aprendeu, não faz assim que Deus castiga, não faz assim que Deus isso, não faz assim. E aí a gente cresce com a ideia de que é um Deus mau, ou cresce com a ideia de que Deus é um Deus inacessível. Porque como... E eu tenho que... essa é a outra armadilha. Mas eu vou ter que largar tudo que eu faço para mim poder me relacionar. Não, cara, Anderson, tive que largar muita coisa e tenho que largar muita coisa porque a minha vida é uma vida que Jesus trata de um jeito. Sim. Tem outras pessoas que Jesus vai exigir coisas que de mim não exigiu e que se exigisse de mim, não ia fazer diferença nenhuma. Né? Porque cada um ele tem um propósito na vida. Não eu falo, ser igual. Para ele, eu estava conversando hoje dentro do avião com o seu Ricardo, que para Deus pedir para mim R$1.000, por exemplo, para mim ajudar alguém com R$1.000, é muita coisa pedir para mim. Então é muita coisa, então é um sacrifício grande. Mas se pedir R$1.000 para uma pessoa, para um milionário, então não vai fazer diferença. Então, às vezes, para o milionário, ele vai pedir a empresa. Para Deus é a mesma coisa. Os R$1.000 do Anderson, a empresa do fulano, é a mesma coisa. Porque ele não tem valor nisso. É porque para poder atingir o lugar que ele precisa atingir... Então, de mim, por exemplo, eu nunca tive problema com droga. Então, como eu nunca tive problema com droga, tem algumas coisas ligadas à droga que alguém que foi viciado com droga não pode frequentar. E aí a medida de santidade dele é aquela. Eu tenho problema com bebida, tive problema com bebida, fumei muito tempo. Então, tem lugares que eu não posso, né? Eu não posso ir naquele lugar. Mas aí pega alguém que nunca bebeu. O Arnaldo. Ela pode ir igual. O Arnaldo não bebe. Aí, como é que Deus vai pedir para o Arnaldo a bebida? Se o Arnaldo não bebe, não vai fazer diferença. Então, Deus vai pedir outra coisa. Então, a gente tem que entender que nós somos indivíduos e o Senhor conhece a gente como indivíduo. E na minha ideia hoje é uma construção. Né? A gente tem um relacionamento com Ele e isso é uma construção. À medida que a gente vai chegando próximo, a gente vai querendo mais, a ponto de você começar a sentir falta. Isso é o que eu tenho hoje, eu não tinha há 3 anos atrás, eu não tinha isso. Então, assim, né, eu sou católica, então, assim, ir para mim lá no Santíssimo faz uma falta gigantesca. Então, por algum motivo, sei lá, passa uma semana que eu não consigo lá, eu começo a sentir falta. Esses tempos atrás, eu tive uma explicação sobre a hóstia. Depois dessa explicação, eu fiquei um domingo sem ir na missa. Quando eu voltei na missa depois, que eu recebi a hóstia, que eu fui comungar, eu tive uma presença que eu nunca tinha sentido na minha vida. Eu falei, cara, eu comentei com o Ricardo, e assim, é esse negócio que você vai querendo e que você vai ficando, não me interprete mal as pessoas que tiveram ouvido, a gente vai ficando dependente dele. Sim, mas o desejo dele é exatamente esse, porque a ideia dele, ele é pai. As pessoas têm uma ideia de Deus diferente, Deus é um Deus pai, e quando Jesus fala que a gente tem que ser como criança, então, quanto mais maduro a gente se torna, mais dependente a gente se torna. Então, assim, ele quer que a gente seja maduro nele, mas a pessoa mais madura tem que ter o coração como o de uma criança. E uma criança, dona Emiliana, perdoa fácil. Sim. Ama fácil. E é totalmente dependente. Então, é o que ele espera de nós, igual um coração de criança, que perdoa fácil, que ama fácil e que é totalmente dependente dele. Estou chegando lá, então. A gente está chegando. E aí, é o que eu falo para a senhora, dona Emiliana. Quando eu saí daqui, o último leilão que eu fiz, eu estava sentado numa cadeira, ali onde ficava, agora não é mais, né? Mas era ali onde ficava o faturamento. O último leilão que eu fiz foi o Integra Nortão. E eu estava dentro aqui, ia começar o leilão. E eu tinha clareza de que era o último. E aí eu saí, né? Eu saí
na outra semana, eu estava na igreja e tinha um pastor de Rondonópolis, ele chegou e falou assim para mim, o seu tempo de ficar parado acabou. Porque os meus 3 anos dentro de Ricardo Nicolau foram 3 anos onde eu não conseguia servir na igreja por conta do trabalho, mas Deus me trouxe o entendimento de que foi Ele quem me parou. Que não foi o trabalho que me parou, não, foi Ele que me parou. Porque eu vinha numa vida de fazendo muita coisa, me magoando, e aí não tratava nada, não curava nada, aí era um cara que estava dentro da igreja, mas... fazia. Aí ele me parou. Ele me parou 3 anos aqui, e aí eu sentia muita falta dele, sentia muita falta do culto, sentia muita falta de tudo. Mas foi ele que me parou. Até o dia que ele disse, agora eu preciso que você volte a exercer de novo, né? Acho que cumpri um pouco do propósito que ele tinha aqui, né? Deus usou minha vida com Nadine, com o Celso. Sim, com um monte de gente. Então, assim, cumpri o propósito aqui dentro, e aí chegou o tempo de sair, né? E aí, viver assim, dona Emiliana, é difícil, porque eu ganhava muito bem aqui. Tinha uma vida financeira muito estabilizada. E a pergunta que me fizeram quando eu saía, você vai para onde? Não vou para canto nenhum, Deus só mandou sair. Então, só sair? Só sair. Cara, você tem família, você tem filho, você tem isso. Eu sei, mas... E aí chegar num lugar de entender que se eu tiver que passar pela pasta de dente de novo, eu sei que é Ele que está cuidando de tudo. A gente chegar nesse lugar de total dependência de Deus, dona Emiliana, total dependência, aquela que a gente não consegue fazer nada sem perguntar para Ele antes, que aí parece utopia na cabeça de quem está muito longe. Mas perguntar para Deus, mas Deus fala, para quem está assistindo, você está longe de Jesus, você não faz ideia de como Ele fala com a gente, como Ele orienta a gente a caminhar, como Ele destrincha tudinho para explicar para a gente aonde a gente põe o pé, onde a gente não põe. Então, essa dificuldade que a gente tem quando a gente está muito longe, dona Emiliana, a obrigação é nossa de quebrar isso. E você sabe que é o que eu mais venho falando aqui pro Ricardo, na rede social, ou para alguém que eu tô sentado. Falo, gente, a gente tem que mostrar, a gente tem que falar, a gente não pode ter vergonha de falar de Jesus para as pessoas. Quem que não ouve, ou quem não sabe, ou quem desconhece, ou quem está distante, é só eles que estão perdendo. Não somos nós em falar. A gente não pode ficar calado. Porque teve uma época que tinha-se o preconceito. Sim. Eu acho que agora a gente está numa época e numa geração que a gente está precisando. E as pessoas estão sedentes de Jesus, né? Então, talvez esteja um pouco mais fácil de falar. Mas tinha época que era vergonha falar. O brasileiro é extremista. Então tinha uma época que era vergonhoso falar. E tem a época hoje de que qualquer um fala qualquer coisa. E tem muita gente... vendendo um Jesus de facilidade que a gente conhece, que a hora que a gente for entrar de verdade num relacionamento com ele, não é. Então, assim, aí, às vezes as pessoas vão para esse extremo, de achar que Jesus é as organizações tabajaras, seus problemas se acabaram-se. E, na verdade, não é. Os problemas continuam, só que continuam na mão do Senhor. Né? São situações em que o Senhor prepara. E o Senhor está tomando conta. Eu gosto de falar que o Senhor, antes dele resolver o problema da gente, ele esfrega na nossa cara primeiro. Aí ele esfrega primeiro na nossa cara, a gente começa a ver, aí ele fala, agora você está vendo? Então agora que você está vendo, a gente vai resolver. Porque eu não vou resolver nada que está debaixo do pano. Esse é o Jesus que a gente serve, traz tudo à clareza. Não fica nada... Então a dificuldade hoje é que a gente às vezes... Eu não tenho mais Instagram, não tenho mais Facebook... porque eu escutava tanta coisa que eu às vezes ficava confundido e tomava muito tempo meu, e eu vi que era um propósito de Deus que eu ficasse afastado disso. Mas a gente tem a obrigação de falar. Algumas pessoas têm um chamado um pouco mais direto para isso. Pessoas que, se a gente for olhar dentro da Bíblia, né, um chamado de evangelista, alguém que não consegue acha qualquer brechinha e tá...
E tem pessoas que são um pouco mais, tem um pouco mais de eu para mim, falar de Jesus, eu amo falar de Jesus, mas o meu chamado, eu preciso de uma construção de raciocínio, Sim. né? Mas eu sei chegar, a gente tem a nossa igreja, o Mevan, a gente faz 4 eventos por ano, ou 3 eventos por ano na estrada, a gente, na frente do Castanhal, a gente para motoristas, caminhoneiros, motoristas de ônibus, para orar pelas pessoas no sábado de manhã, então ali tem que ser muito objetivo. Sim. Então ali naquele momento a gente é muito objetivo. E tem pessoas que são objetivas o tempo todinho, toda hora que ela para falar de Jesus. Tem pessoas que são como eu, que tem que construir. Mas o que a gente não pode deixar é de falar. Não falar. Uhum. Assim, a gente tem que falar de Jesus o tempo todo, tem que falar de Deus. Por isso que eu brinquei. Eu não gostava de crente, mas hoje eu sou chato. Mas você sabe o que eu falo, Gaúcho? Eu falo assim, ó, para todo mundo que eu vou conversar e, enfim, para as ações que a gente faz aqui na empresa, para mim não importa qual é a religião. Eu não quero converter ninguém para católica. Eu não me importo se é adventista, batista. Para mim não importa. O que importa é a pessoa estar com Jesus. Porque eu respeito, né? Do mesmo jeito que a gente é respeitado. É muito melhor ter 1 milhão de igreja do que ter 1 milhão de bar. Ah, isso com certeza. Então, assim, ó, o importante é a pessoa ter Jesus. E a gente não ter vergonha de falar na oportunidade, no lugar certo, com a pessoa, né? A gente não pode ter vergonha, que é o que eu tinha, né? Eu sou uma das pessoas que tinha. E também eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje. Então o negócio foi o que eu te falei aquele dia, é a gente levar para as pessoas que não têm, entendeu? Porque na verdade, dona Milena, o entendimento de verdade é Jesus. É Jesus que salva, é Jesus que nos liberta, é Jesus que transforma a nossa vida, é Jesus. Não é a tradição, não é isso, não é aquilo, é Jesus. Então, se a pessoa entender que é Jesus e porventura ela estiver congregando no lugar errado e ela estiver com Jesus, Jesus direciona ela e ela vai acabar no lugar certo. Mas é Jesus, é o Jesus que a gente serve. Ele não perguntava, viu, mas você está fazendo o quê? A história de Zaqueu ela é muito tremenda, porque Zaqueu sobe na árvore e aí Jesus chama ele e fala, eu vou jantar na sua casa. E dentro da casa de Zaqueu, se a gente lendo a Bíblia, no Lucas capítulo de número 19, a gente vai ler e a gente não vai ver Jesus falando nada. Daqui um pouco Zaqueu fala assim, eu vou fazer o seguinte, de quem eu roubei eu vou devolver, e se alguém se sentiu defraudado eu vou dar 4 vezes mais. Mas Jesus não falou nada disso, é porque a presença dele, a presença dele no lugar, a presença dele dentro de casa, ela vai revelando na gente quem realmente a gente é. Então Jesus não precisa falar nada, a presença dele constrange. Então se a gente tem Jesus, a clareza de quem a gente é, porque não é os outros, dona Emiliana, não é o meu problema não é eu comigo mesmo. Então ele revela quem eu sou. E aí a facilidade de perdoar, ela vai muito de a gente saber quem a gente é e como que Jesus me perdoou assim. Então é quem a gente é. E aí a figura, o cara, né, a pessoa é Jesus, né? O pastor Jonathan que trabalha junto comigo é o cheiroso, é ele é o diferencial, ele é quem vai repartir o que é certo do que é errado, ele que vai ficar, e ele não constrange assim de chegar e falar assim, você é um ladrão. Não, ele vai parar na frente, eu vou olhar para ele e vou falar, eu sou ladrão. Porque ele é tão puro, tão reto, tão sincero, tão correto e tão amoroso, né, que o desejo, uma vez nós estávamos conversando e eu falei, o desejo meu é ver Jesus, então se tiver que ir agora para ver ele, se for para ver ele, a gente pode ir agora, porque vai ver ele, porque ele é essa pessoa. E aí, para quem está em casa e ainda não teve um encontro com esse Jesus, é entender que ele é realmente, ele é alguém palpável, alguém presente, alguém real, de verdade. Não é algo que, sei lá, claro, né? Ô Gaúcho, e o que esse Jesus, fez na sua vida depois que você veio para o Mato Grosso? Dona Milena, primeiro, Jesus colocou
eu e a minha esposa em lugares de honra. De honra, né? Eu sou um cara que saí do Rio Grande do Sul, sem conhecer ninguém, fui para São Paulo, enfim, e vim parar aqui. Esse lugar aqui foi um lugar que eu fui muito honrado aqui. Com pessoas incríveis, pessoas extraordinárias, com histórias incríveis. Gente que chegou aqui em 79, 80, abriram esse lugar e eu tive a oportunidade de sentar e essas pessoas, eu vi que eu era honrado aqui quando eu saí. O tanto de pessoas que me ligaram, que responderam a mensagem, então, e pessoas assim extraordinárias, eu não estou falando de pessoas que são famosas, mas são pessoas que construíram uma história diferente. E Deus me colocou nesse lugar de honra, né? Primeiro organizou minha vida financeira de uma maneira extraordinária. Eu não sou rico, longe disso, mas eu sou um cara que estou estruturado para a honra e glória do Senhor Jesus, muito estruturado financeiramente, onde eu consigo ter uma tranquilidade. Eu também não almejo riqueza, porque eu acho que não é isso que o Senhor tem para mim. Não estou dizendo que riqueza é errado, mas para mim, eu acho que o Senhor não almeja que eu seja um empresário, alguém que não é essa, não é. Eu fui chamado para pregar o Evangelho. Né? O meu chamado é ser pregador do Evangelho, então, entendendo o meu chamado, eu entendo que não é para esse. Então, até isso no meu coração não tem. Mas ele me estruturou financeiramente e aqui, quando eu fui morar em Juína, foi aonde o Senhor me consagrou pastor. No Mato Grosso, né? Aqui, nesse lugar, longe. Sim. Aí tá eu e a Sandra, e aí a gente não tem família aqui. E a gente veio só os dois para cá, e nesse lugar onde estava só nós dois, Deus apresentou outras pessoas que cuidaram da gente, que ajudaram a gente, e que é onde Deus colocou a gente no lugar, ministerialmente falando, no lugar que Ele tinha prometido para mim em 2011. E fora isso, logo que você veio para cá, os seus filhos estavam morando aqui. Meus filhos moravam em Sorriso. Então ele também aproximou. Eu conseguia ver. A primeira festa de Dia dos Pais que eu fui do meu filho foi aqui em Sorriso. Então, assim, Deus me deu vários presentes, dona Emiliana, aqui, estando aqui. Lugar tão longe, né? Longe de todo mundo. Só eu e a Sandra, e Deus proporcionando esses lugares. Eu conheci meus pastores, que são hoje o pastor Cássio e a pastora Juliana. O pastor Cássio se tornou meu cliente aqui. E eu acabei conhecendo ele, e eu nem sabia que ele era pastor. E depois descobri que ele era pastor, e hoje ele é meu pastor, ele cuida de mim, é meu amigo, é alguém que me aconselha. E foi alguém que eu conheci aqui. E Deus direcionou daqui. Então, minha caminhada hoje, a gente congrega ali no Mevan, a gente é pastor auxiliar ali, e é um lugar onde Deus escolheu para curar a gente. Né? Ainda estou tratando orgulho ainda, dona Emiliana. Ainda está tratando aí dessas partes ainda. Ô, Gaúcho, você sabe que tem um louvor que eu tenho escutado bastante, que ele fala que que diminua eu para que tu cresça, Senhor, né? Então, assim, eu acho que literalmente é isso, sabe? Ele ajuda a gente a ficar pequenininho para ele poder crescer. O virar em nada, ou sei lá, o se desconstruir, torna a gente mais maleável na mão do Senhor. A gente briga com muita coisa que é simples. O Senhor quer alguma coisa da gente e a gente não quer entregar e fica brigando com aquilo, com um negócio que não é nada, até que a gente entrega, sofreu, sei lá, 6 meses. Sim. E depois a gente viu que não dá até mais. Então, assim, essa de se diminuir para que ele cresça, a gente estar realmente 100% disponível. Disposto e disponível. Porque tem gente que é disposta, mas nunca tem tempo de fazer nada. E tem gente que tem tempo demais, mas nunca está disposto a fazer. Então é disposto e disponível. Ô Gaúcho, e a gente vai partir para o nosso bate-bola, que é onde eu falo algumas palavras e você responde o que vem na cabeça primeiro. Só que antes, eu quero que você deixe uma mensagem, que você abra aí seu coração mais, deixe uma mensagem, uma frase, uma leitura sei lá, o que você quer deixar para quem está ouvindo nós.
Bom, dona Emiliana, eu aproveitando essa oportunidade para falar então desse Jesus que é um Jesus que me cuida, que cuida de mim desde 2000 e cuida de mim desde antes, mas que eu entendo que ele está na minha vida desde 2011. As pessoas às vezes se magoam com outras pessoas, se magoam com a instituição, igreja, às vezes com pastores, padres, que sei lá, quem as pessoas tomaram como líderes espirituais numa certa caminhada e se decepcionaram. Outras pessoas eram como eu, achando que todo mundo é errado e aí querendo dar uma de santo. E que na verdade, que eu gostaria que você tivesse no seu coração é que Jesus, ele é real. Jesus, ele te ama, Jesus, ele te espera, Jesus, ele tem saudade de você. Jesus tem algo extraordinário para que você consiga viver. E não espere que Deus vai te entregar algo menor do que você imagina. Tudo que Deus tem para você é muito maior do que você pode imaginar. Só que exige da gente um passo. Um passo de entender que esse Senhor é o Senhor da nossa vida. Então, para você que está passando por dificuldade, ou você que não está passando por dificuldade, está só sem saber o sentido da sua caminhada, cara, Jesus está te esperando de braço aberto, pronto para te abraçar. Eu não vou falar que ele está pronto para te amar, porque ele te ama desde a fundação do mundo. Ele está pronto te esperando, ele tem um projeto para a sua vida. Você não nasceu por acaso. Você não nasceu e nasceu o Anderson e agora vamos ver o que eu vou fazer com ele. Não, Deus tem algo preparado para a sua vida. E toda dificuldade, toda luta é nada. Para Jesus é nada. Ele tem algo extraordinário para colocar nas suas mãos, para você viver coisas extraordinárias, para restaurar casamentos, famílias, tirar filhos das drogas, tirar maridos do alcoolismo. Ele está pronto para isso, pronto, esperando a oportunidade que a gente tem que dar. Então, para você que está assistindo a gente, que acompanhou, que vai ouvir isso, não se apeguem ao que os homens falaram. Se apegue o que a Bíblia diz, e a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, entenda isso. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não é um ou outro, é todo aquele que nele crê. Tenha isso claro no seu coração. Jesus te espera de braços abertos. Ele é real, verdadeiro e te ama. Muito bom. É bem isso. O Gaúcho, então vamos lá. É uma palavra só? Não, você pode falar uma frase, você pode falar uma palavra, só não pode pensar muito, tá? Tá. Fé. Fé é um passo no escuro, dona Emiliana. Família. Uma obrigação do homem e uma base para a caminhada dele. Perdão. Uma obrigação. Chamado. Chamado. Um presente. Culpa. Uma armadilha do inimigo. Recomeço. É o que o Senhor tem para nós. Presença. É tudo. E o propósito, o chamado, como você achar melhor. Dona Emiliana, o propósito é que o mundo seja tocado pelo amor de Cristo. Eu acho que o propósito meu, da senhora, de todos nós que estamos aqui, é ser tocado pelo amor dele. A obrigação é nossa, que a gente já entendeu. Tem pessoas que não entenderam ainda e a obrigação, o propósito. Eu entendo que o propósito da minha vida é pregar o evangelho. Existem na Bíblia 5 ministérios, né? Evangelista, pastor, mestre, profeta e apóstolo. E aí às vezes eu fico pensando em qual desses eu me encaixo. Na verdade ele não está ali, mas está ali, que é um pregador do evangelho. Alguém que Deus me deu a honra de ler a sua palavra, entender e trazer ela com mais facilidade para as pessoas, para que as pessoas encontrem esse Jesus que mudou a minha história, que mudou a minha casa, que transformou eu nesse cara, que hoje eu estou aqui com a senhora, aí eu vejo o carinho que a senhora tem, que o seu Ricardo tem, que todo mundo tem por mim, e que se não fosse ele, não teriam. Se conhecessem o eu antes, ninguém ia querer estar perto de mim. Então, o meu propósito é fazer com que as pessoas entendam de que
para Jesus tem jeito. E enquanto respirar, tem jeito. É isso aí. E aí nós vamos finalizando o 12º episódio do Propósito em Pauta. E eu tenho certeza que você que está assistindo tem alguém pertinho de você que está precisando ouvir essa nossa conversa. Eu sugiro que você compartilhe. Gaúcho, Pastor, Anderson, muito obrigado. Era isso. Nada mais do que isso que a gente precisava levar para as pessoas. Que as pessoas nos ouçam com carinho e quem está distante de Jesus, reflita. Verdade. Foi um prazer te receber e seja sempre muito bem-vindo. Amém, dona Milena. Obrigado. Amo vocês. Obrigada. E assim nós encerramos o Propósito em Pauta. Fiquem todos com Deus e até o próximo episódio.